Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo sempre pede, né? Nutrição esportiva. E aí, hoje a gente vai conversar mais precisamente sobre periodização nutricional. O termo, né, periodização do treinamento, a gente já escuta há muito tempo, mas essa ideia da periodização nutricional é relativamente mais recente, né, comparado com a ideia de periodização do treinamento. E para isso, eu tenho um convidado aqui, mais do que especial, meu amigo Brian Cordeiro. Ele é nutricionista, educador físico, professor e coordenador da pós de nutrição esportiva funcional da VP, Centro de Nutrição Funcional, onde eu também sou um dos professores, né? Tenho o prazer de ser um dos professores. Então, Brian, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Fala, Marcinho, tudo bem? Eu que agradeço o convite para estar participando aqui do teu Nutricionando. Que nome massa, hein, Márcio? Inventando um verbo aí, né? Mas tudo bem. Mas, e aí, brigadão então pela presença. Mas aí vamos conversar sobre periodização nutricional. Eu acho que aqui no canal a gente tem tanto pessoas que já têm uma certa experiência na área esportiva, a gente tem também aqueles que estão começando agora. Então, eu acho que a gente pode começar definindo, né, o que é a periodização nutricional. Bom, o termo de periodização, Márcio, vem do treinamento mesmo, como tu mesmo comentasse anteriormente, né? Então, no treinamento desportivo, a gente tem a periodização de treino, onde faz as manipulações das variáveis de treino, intensidade, volume, principalmente isso, conforme os objetivos e as fases do treino. E a gente pode fazer periodização de treino, tanto para esportes de endurance quanto para esportes de força, e a gente tem N formas diferentes de fazer isso. Na nutrição, esse termo periodização nutricional, ele foi adotado há alguns anos, justamente para poder fazer esse link com a periodização do treino, para a gente conseguir ajustar a dieta conforme a necessidade daquele momento da fase de treino que o atleta ou praticante se encontra. Porque dependendo da fase que ele vai se encontrar ou do objetivo daquele momento da periodização, as necessidades nutricionais podem ser diferentes. E aí ainda vai variar conforme o tipo de modalidade esportiva. É aquela ideia que a gente sempre fala de a dieta que se adapta ao treinamento, né? Então o nutricionista tem que entender como funciona o treinamento para ajustar a dieta de acordo com a fase do treinamento em que o indivíduo se encontra, não é isso? É isso aí, é bem isso, é tentar ajustar para aquela realidade, né? Então, como você falou, a gente tem que se ajustar ao que ele está fazendo de treino. A gente não pode influenciar no treino, nós, como nutricionistas. Então, a gente tem que entender do treinamento para poder adaptar à realidade. E muita gente foca nessa realidade na fisiologia que aquele exercício, naquele momento, exige. Para a gente até poder definir se vai estar mais carboidrato, menos carboidrato, mais proteína, menos... Enfim, tem N possíveis variáveis para serem manipuladas, né? E normalmente essa ideia aí na periodização, ela se baseia muito na questão da manipulação dos macronutrientes, na maior parte das estratégias, não é? Tem várias estratégias, mas na maioria das vezes sim, manipulação de macros, onde dependendo da variação do tipo de manipulação que a gente vai fazer, a gente vai aumentar ou diminuir uma quantidade de um macro ou vai entrar com uma estratégia específica daquele macro. Não sei se você conseguiu entender, se eu fui claro. Então, vamos supor, se eu pego numa periodização de um momento do treino onde o volume é mais alto, mas a intensidade é muito mais baixa, a intensidade é o que impera em relação ao tipo de substrato utilizado, no caso, o carboidrato. Então, isso pode significar que eu possa reduzir um pouco a ingesta de carboidrato desse indivíduo. E aí entram várias possibilidades de ajustes da dieta para este momento. E o foco e a ideia dessa manipulação é voltada para gerar adaptação, é isso? Tipo assim, é para melhorar as adaptações ao treinamento. Para tu potencializar as adaptações. Então, acho que é mais fácil a gente começar a dar exemplo, Marcinho, para a gente poder ilustrar para as pessoas, porque se a gente ficar muito superficial,
eu fico até com dificuldade, porque a manipulação de alteração de volume e intensidade no treino de força gera uma característica, no treino de endurance gera outra característica. Quer ver um exemplo? Quando eu falo assim, eu vou manipular volume de treino no treinamento de força. A manipulação de volume de treino normalmente está relacionado ao aumento do número de repetições ou número de exercícios. O treino vai ficar mais extenso, assim como vai acontecer no treino de endurance, né? Um treino de corrida, de ciclismo e tal. Só que o treino de força, ele é sempre intenso. Então, se eu aumento o volume de treino, significa que eu preciso dar mais carboidrato para esse indivíduo, porque ele vai treinar mais tempo em intensidade mais alta. Agora, isso é ao contrário, tecnicamente, no endurance. Se eu aumento a variável volume de treino no endurance, e se isso significar uma redução de intensidade, porque isso nem sempre é a mesma coisa, né? Mas, normalmente, quando eu aumento normalmente a intensidade reduz um pouquinho, pode significar que eu precise de menos carboidrato. Então, quando a gente distingue em duas modalidades simples, né? Eu estou facilitando aqui, né? Ou força ou endurance, ou musculação ou corrida. Eu tenho... o volume já influencia bastante. Então, a quantidade de carboidrato que eu vou dar depende do tipo de atleta que eu tô, ou do tipo de modalidade que eu tô falando. Mas quando tu colocou ali, e se eu estiver falando muito, tu me corta, tá, Márcio? Não, pode ir, falando... tá massa. Quando tu me colocou ali, quando a gente manipula carboidratos e tal, eu consigo gerar adaptações. Ou, quando eu faço uma manipulação, o objetivo da periodização é gerar adaptações. Também é gerar adaptações, é potencializar essas adaptações, mas isso, quando a gente quer, por exemplo, potencializar uma adaptação, uma biogênese mitocondrial, isso é mais voltado para o endurance do que para o treino de força. Né? Porque a variável do treino de adaptação que a gente espera no treino de força é mais para ativação da linha da mTOR, fazendo mais sinalização para a síntese proteica. O que a gente espera é aumento de força ou de volume de músculo, né? De hipertrofia. Enquanto que nessa manipulação no endurance a gente quer aumentar o número de mitocôndrias quando a gente faz essa manipulação do carboidrato. Desculpa, eu ia falar. E uma das estratégias, né, mais faladas aí nessa parte de periodização é aquela ideia, pensando no endurance, né? Acho que vamos puxar aqui para o endurance, e até é uma coisa que você também vem falando bastante ultimamente. A ideia do train low, compete high, não é isso? Isso são as estratégias, são bem comuns, bem utilizadas. A gente já discute isso na literatura há alguns anos, né? Na verdade, bastante tempo. Tem várias estratégias que podem ser feitas quando a gente faz essa manipulação para redução de carboidrato. É importante a gente mostrar aqui, Márcio, e aí aqui a gente poderia de novo exemplificar e dar dois exemplos diferentes. Eu costumo falar que a gente tem no consultório vários tipos de atletas diferentes, mas vamos voltar para o endurance e vamos voltar para esses dois tipos básicos de atletas. O atleta de altíssimo rendimento, muito bem treinado, que já treina há muitos anos e que naturalmente essas mitocôndrias deles foram adaptadas com o próprio treinamento. E eu tenho outro atleta que eu falo que é o atleta pangaré, brincando, né? Que chega no seu consultório, que está treinando, sei lá, há meses, semanas, meses, mas que ele não vai chegar lá na frente. Mas ele vai chegar, e ele quer chegar junto com todo mundo, e ele quer curtir, ele quer melhorar o tempo dele, ele quer melhorar o pace, enfim. Para esse aqui, faz mais diferença essas estratégias do que para o atleta de altíssimo nível, porque ele está extremamente adaptado. Ou a gente vai conseguir fazer modificações muito pequenas, enquanto que para esse as adaptações são mais bem-vindas, quer dizer, trazem mais efeito, surtem mais efeito, né? E aí, por exemplo, essa estratégia de, né, reduz carboidrato, tentando fazer aí um estímulo mitocondrial no atleta de endurance, aí eu falo que vem a dúvida, né? Faz o estímulo mitocondrial, mas isso o que os estudos falam? Melhora a performance ou não? São coisas diferentes, né? Como pensar aí? Isso é bem volta para o mesmo exemplo que eu estava falando ali agora, porque se a gente pega estudos feitos com atletas de altíssimo rendimento,
Em relação à performance, a diferença não existe, na verdade, né? Até mostra-se em alguns estudos que às vezes eles se tornam mais lentos, ou piora, dependendo do tipo de estratégia que for feita, quando a gente faz uma manipulação de carboidrato muito grande, tá? A gente fazer manipulação de carboidrato, a gente restringe realmente a quantidade de carboidrato, e as dietas cetogênicas são as mais utilizadas, né, nesse sentido. Eu acho que a Andrea falou sobre isso, né? Nós tivemos ela aqui no canal. Até quem não assistiu, assiste o vídeo lá depois. Isso aí. Então, a Andrea falou sobre essas manipulações e as dietas cetogênicas para gerar essa adaptação. Então, a gente vai lá fazendo ativação de RNP-quinase, citoínas, que gera maior número de mitocôndrias, e esse indivíduo torna-se mais eficiente na utilização de gordura e torna-se mais eficiente em poupar glicogênio, né? Então, isso, de certo modo, melhora. Mas quando a gente compara no alto rendimento, não tem uma diferença, uma evidência científica para melhora de performance. Mas, para aquele carinha que está começando, que quer treinar e que às vezes quer potencializar a queima de gordura dele, ou quer deixar ele mais efetivo, talvez para ele o resultado seja melhor, porque daí sim as manipulações são efetivas. E a gente ainda posso fazer essas adaptações, ou potencializar essas adaptações, Márcio, sem mexer na quantidade de carboidrato. Existem algumas estratégias dessas train low, que são várias, né? Eu faço assim porque nos artigos e nas aulas a gente já tem um esqueminha, uns coisinhos, né? Estamos acostumados a fazer, que elas não usam a variável do carboidrato. A gente periodiza o carboidrato conforme o momento de treino. Então, uma muito utilizada é chamada sleep low, que o indivíduo ele faz um treino à noite e ele faz um treino de alta intensidade com o objetivo de esgotar o glicogênio muscular, e aí depois que ele faz um treino à tarde, à noite, ele não come mais nada de carboidrato, e no dia seguinte ele treina sem fazer essa retenção de glicogênio muscular. E aí é onde a estratégia funciona, que é justamente não ter o glicogênio dentro do músculo, que faz uma maior ativação dessa via da NP-quinase e citrinas. E aí, por isso, sempre eu preciso manipular o carboidrato, né? Então eu preciso saber fazer. E essa manipulação, a gente fala também muito, né, de restringir, mas aí tem também, né, quando você sobe o carboidrato, né? Então, você restringe num período e depois você sobe. Esse aumento demais, que cuidados que são necessários, né? Vai subir um carboidrato, eu falo que não é todo mundo que está preparado para receber uma carga alta de carboidrato, às vezes ali num pré-competição, alguma coisa, não é? Tudo tem que ser planejado e organizado, Márcio. Se eu pego um exemplo do Endurance, pensa assim, para o pessoal entender. Eu tenho um macrociclo, que é um treinamento do ano inteiro, ou de 6, 8 meses de treinamento específico para uma competição, que está aqui, minha competição. E no começo, eu estou vindo de um destreinamento, eu não estou treinando, ou fiquei algumas semanas sem treinar. Então, eu começo, minha fase inicial toda é uma fase preparatória, a gente chama de preparatória geral, ou base. Nessa fase inicial é onde normalmente eu estou aumentando o volume com intensidades mais baixas, hein? É onde a maioria dessas periodizações de manipulação de macronutrientes, de carboidrato principalmente, elas são ideais, são melhores serem feitas nesse momento, porque eu consigo não influenciar na performance dele, porque ele ainda está com intensidade mais baixa. À medida que eu vou chegando, me aproximando da competição, eu passo por um preparatório específico e competitivo, e isso a intensidade está muito alta. Aí vem as periodizações que tu falou agora, que é dos carb loads, ou da ingesta aumentada de carboidrato. E fato, Márcio, nem todo mundo está adaptado a chegar a 10, 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Márcio, é muita coisa, às vezes nem atleta profissional a gente consegue. Claro, consegue, desde que a gente treine. E para isso a gente precisa treinar o que ele está comendo, eu preciso ajustar e ir aumentando gradativamente. Ele não vai sair de 3 para 10 porque ele vai passar mal, ele vai ter diarreia, ele vai ter flatulência, desconforto gástrico, sensação de empachamento, letargia, ele até vai se sentir bem no treino, mas as alterações intestinais são ruins. E aí, para isso, tem uma estratégia chamada Train the Gut, que já, com certeza, já trabalhou com seus atletas e tal, que é quando a gente começa a treinar o intestino dele para suportar quantidades mais altas. Uhum. E aí, o país tem que estimular. Às vezes não dá certo, Márcio. Às vezes o cara tem uma diarreia, mas é melhor ter no treino do que ter na competição. E aí, por isso a ideia de testar, né? Você nunca vai testar nenhuma estratégia numa competição, né? Você faz num treinamento para ir ajustando e vendo o que adapta.
Exatamente, é que nem aquele cara que chega no teu consultório e fala assim, ô Márcio, eu vim aqui porque eu vou participar de uma maratona daqui a 2 dias, o que eu como antes para uma maratona? Faz o que tu tá comendo até agora, não quero nem saber. Não vou mentir em nada, porque a gente não tem nem como mexer para não ter tempo de treinar aqui, né? De adaptar. Não tem como. Eu falo que estratégias nessas de periodização são muitas, né? Mas eu falo que isso bate muito no que a gente pega muito também na nutrição funcional, né? Ali na pós, a gente bate muito que é na individualidade, né? Então eu falo que não tem talvez a melhor dessas estratégias todas. Para alguns, talvez eles se adaptem melhor ao sleep low, outros ao train low. Então a gente tem que respeitar as individualidades, né? Cada um responde de um jeito, depende também do objetivo do atleta. Então eu sempre falo que tem que respeitar a individualidade também na hora de escolher a estratégia, não é? É isso mesmo, Márcio. Tu tem que tentar entender. Por isso que a gente faz uma investigação profunda do nosso paciente na nossa anamnese, para a gente poder entender o que esse paciente quer, o que ele aceita fazer, porque não é todo mundo que aceita fazer manipulação de dieta nesse sentido. É muito mais fácil tu dar uma quantidade de carboidrato e ir aumentando ao longo do treino do que tu manipular assim. Então, tu tem que ter tempo, tu tem que ter condições de até mesmo você fazer esses ajustes várias vezes com o paciente. Ele vai voltar em 3 semanas e ajusta de novo, e vai e volta em mais 2, 3 semanas. Ele tem que ter essa disponibilidade, bem como a gente tem que ter prática para fazer isso também. Mas ele tem que aceitar e ainda tem que levar em conta, fora essa questão financeira, porque ele tem que levar em conta a questão de organização, porque não é fácil, né, Márcio? Uhum. Dá para fazer, às vezes, manipulações em coisas que ele não está acostumado, e ainda a adaptação dele. Eu dou sempre 2 exemplos nas aulas, Márcio. Eu falo de 2 atletas que eu atendi já no passado, que foram 2 atletas de alto rendimento do triatlon, e com 2 com tempos, tinham a mesma categoria, com tempos muito parecidos. Todas as 2 fechavam abaixo de 10, das 10 primeiras colocadas no Iron, e uma que nunca se adaptou às estratégias de periodização. Eu tentei com ela umas 2, 3 vezes e não, vamos fazer mais. E a outra que, quando a gente fez, ela falou, nossa, achei, melhorou muito meu rendimento, e eu subia o carboidrato dela próximo da competição. Então, enquanto que uma sofria para ficar com, nos períodos mais restritos, na cetogênica, 1, 2 gramas de carboidrato, a outra ficava assim meses com 2 gramas de carboidrato ou menos, super adaptada, super, até na cetogênica, que é até 50 gramas de carbo. E ela sofria para aumentar o carbo no final, enquanto que a outra era muito mais fácil, mas não se adaptava bem às dietas train low. Então, aí tu tem que entender de cada uma delas e falar, poxa, e elas vão muito bem, muito parecidas na prova. Então, com realidades totalmente diferentes. É a individualidade que você colocou, né? Individualidade. E aí, olha que massa, né, pessoal? Olha o tanto de conhecimento aqui. A gente faz um bate-papo, Brian. Eu falo que a ideia do canal é essa. É rápido, mas olha como em 20 minutos a gente consegue discutir várias coisas e alertar. A ideia aqui, na verdade, é a gente jogar a informação e que os nutricionistas corram atrás, vão estudar, né? Fazer periodização também não é só saber o que significa o Train Low, Compete High. Você tem que estudar, você tem que praticar, e é nessas horas que a gente vai aprendendo, né? Então eu falo que essa é a importância sempre, estudar e acompanhar tudo que vai sendo aí publicado. Não é fácil, e entender de periodização é complicado mesmo, Márcio, porque a gente precisa de tempo, né? De experiência, e exige de você, como Nutri, ter uma dedicação a mais mesmo, porque tem situações, até estava conversando em reunião com os professores ainda esses dias, que tem situação que o paciente entra, quando ele fala, faço triatlo, já pensa, nossa, vai ser aquela consulta que vai demorar mais. Porque às vezes tem que fazer 7, 8 manipulações, dietas diferentes para dias diferentes de treino, e mudar isso sempre. Então, exige realmente uma dedicação a mais, assim, né? E é um público muito específico. Eu falo que se a gente pode dar uma dica, né? É estudar realmente nutrição esportiva. Vai fazer a pós, né, Brian? Vamos aproveitar aqui e já fazer o merchan. O Brian, como eu falei lá no início do vídeo, ele é coordenador da pós de nutrição esportiva funcional, que está até agora com uma roupagem diferente, né? A pós vem aí com um modelo novo e muito mais prático, né? Como que o pessoal pode se informar, Brian, sobre a pós? Todas as informações, Márcio, ficam arquivadas no site da AVP. Então, se ele entrar lá
O portal da VP é www.vponline.com.br. Clique em pós-graduação, vai aparecer lá a nutrição esportiva funcional. Ali tem todas as informações da nossa pós. Agora são 15 meses, né, Márcio? Então, a maior parte delas são presenciais, aulas presenciais, outras algumas ao vivo, mas ao vivo mesmo, a gente conversando como a gente está agora e tal. O professor ouvindo os alunos o tempo todo. Então, uma pós que ficou com um caráter muito mais prático nessa nova roupagem. Gostei dessa palavra aí, Márcio. Eu falo que eu sou meio suspeito para falar da pós, né? Porque não só como professor, mas eu fui aluno, né? Então, eu já passei por esse processo e sei o quanto que faz diferença. Brian, queria muito, muito agradecer a sua participação aqui no canal. Tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante. Saiba que é sempre bem-vindo, vou chamar mais vezes. Depois que veio uma vez, abriu as portas, agora vai ser chamado sempre. Então, queria muito agradecer a sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço, Márcio. E só queria dizer uma coisa, pessoal, não esquece de se inscrever no canal do Márcio aí, tá? Aperta o sininho. Aí eu falo, isso que é o convidado de um youtuber, né? Que já faz a própria propaganda. Então é isso, pessoal. Se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações, né? Você recebe a notificação sempre que um vídeo for postado. Quem está assistindo pelo Instagram, marca aqui embaixo e marca quem você acha que tem que assistir esse vídeo. Pode compartilhar nas suas redes sociais e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Valeu, Brian! Até mais! Tchau.